Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância, e nesta aula nós vamos falar sobre exposição oral. Você já ouviu falar sobre isso? O que é uma exposição oral? O que é uma apresentação oral? Acho que todo mundo sabe, não é? Mas nós vamos aprender nessa aula como fazer uma boa exposição oral, para que quando você precisar estar diante de outras pessoas, apresentar trabalhos, falar diante de outras pessoas na igreja, por exemplo, né, ou discutir um assunto diante de muitas pessoas, você tem ali algumas habilidades já desenvolvidas para conseguir fazer uma boa exposição oral. Então vamos começar a nossa aula aqui. Você já precisou apresentar algum trabalho ou fazer alguma apresentação em público? Como você se sentiu? Vamos aprender a fazer exposições orais? Então vamos lá! Exposição oral de resultados e pesquisas. Nós estamos trabalhando aí, né, os textos desse campo de estudos e pesquisas, onde as pessoas precisam apresentar resultados de pesquisas, de trabalho, né, ou apresentar mesmo seus trabalhos na escola. Por isso, nós estamos trabalhando a exposição oral. Então, vamos fazer a leitura. A exposição oral é uma forma de apresentar informações, estudos ou pesquisas para um público. Ela pode ocorrer em diferentes situações, como feiras de ciências, seminários, debates, apresentações escolares, entre outras. O objetivo é comunicar resultados de forma clara, organizada e envolvente. E quando a gente fala de forma clara, organizada e envolvente, é claro que quando alguém vai fazer uma exposição oral, vai fazer uma apresentação, ela precisa estudar antes, certo? Então a primeira dica é essa, né? Às vezes o aluno chega lá na frente da sala, ele não leu nada do que ele tinha que apresentar, e é claro que ele não vai saber falar nada do que ele precisava falar, porque antes a gente precisa estudar, ler aquilo que nós pretendemos apresentar, né? Observar os números, os dados e focar naquelas partes mais importantes que nós queremos destacar durante a nossa apresentação. A primeira dica é essa: estude, né? Não vá para uma apresentação sem se preparar com o conteúdo que você precisa apresentar, sem estudar aquilo que você precisa apresentar. Então não ache que você vai conseguir engambelar as pessoas sem ter se preparado antes, estudado antes, porque não vai dar certo. Essa é a primeira dica. E aí eu coloquei aqui, ó, a exposição oral, tipos e usos da fala. Falas memorizadas. O aluno decora o que vai dizer e repete de forma planejada. Boa para apresentações curtas, falas artísticas ou textos marcantes. Então vamos pensar, uma pessoa vai declamar um poema. O poema precisa ser memorizado, né? Ele vai falar diante de um público, declamar um poema. É uma fala memorizada, por quê? Porque antes a pessoa vai ter que gravar ali todas as estrofes, os versos daquele poema, para lá na hora, né, da sua declamação, ele saber de cor tudo aquilo que ele vai falar na ordem e na sequência do poema, certo? Então nós temos esse tipo de fala, fala memorizada. Se for uma apresentação curta, né, por algo longo, se não houver ali um debate, onde as pessoas vão poder te interromper, funciona a fala memorizada. Agora, se for uma apresentação de trabalho onde as pessoas vão interromper, provavelmente a fala memorizada não vai dar certo, você vai acabar esquecendo, se perdendo quando alguém interromper. Vamos ver o outro tipo de fala. Fala com apoio de leitura. O aluno ou a pessoa que vai fazer a apresentação, ele lê partes de um texto, resumo ou slides para se guiar. Boa para dados, citações, informações técnicas e aulas, por exemplo, né? Então o professor coloca trechos do conteúdo em destaque ali no slide, né? Ou o aluno vai apresentar um trabalho, ele faz um slide, ou leva um cartaz e coloca aquelas partes mais importantes, faz a leitura daquelas partes e depois ele vai explicando, vai aprofundando, as outras pessoas vão interferindo, ele vai respondendo ali as dúvidas. Então, essa fala, com a ajuda de um material de leitura, é muito boa. E ela também nos ajuda caso a gente esqueça facilmente das coisas. Eu gosto muito de trabalhar com slides, porque eu coloco os tópicos mais importantes e quando eu leio o tópico eu me lembro, olha, eu preciso falar disso. Então,
Para apresentação de trabalhos, eu sugiro esse tipo de fala. Fala com auxílio de material de leitura, porque aí você leva ali um cartaz com os tópicos principais da sua fala, ou um trechinho que não pode ficar esquecido, nomes de autores que você quer citar, que às vezes você não vai se lembrar, né? Ou coloca isso no slide. Hoje em dia nós usamos os slides, que é muito mais fácil, né? E melhor que os cartazes também. Você pode colocar imagens que chamam a atenção. Então, é um auxílio muito bom durante a aula, durante a apresentação de trabalho. Vamos ver o outro tipo de fala, a fala espontânea. O aluno fala de forma livre, sem ler, mas com base no que estudou. É ideal para apresentações com interação e explicações pessoais. Então, a fala espontânea, ela é para quem já tem mais facilidade de memorização e de falar em público também, não é? Então, se você tem facilidade nessa fala, em improvisar, em lembrar daquilo que você estudou, você pode falar de maneira espontânea que vai dar certo. E os professores ficam encantados quando um aluno chega ali na frente, vai apresentar um trabalho e ele fala de maneira espontânea, né? Mas fala daquilo que estudou, explica corretamente, né? Nós ficamos encantados com o aluno quando ele consegue fazer isso. É mais difícil, é uma fala que demanda um treino, você vai ter que treinar antes essa fala espontânea, ela é espontânea, mas ela precisa ser treinada. Você precisa estudar bastante sobre o que você vai falar e treinar qual a sequência que você quer apresentar, né? Dos fatos, do que você quer apresentar, precisa ter uma sequência. Você tem que ter essa sequência aqui, né? Mais ou menos organizada na sua mente e, ao mesmo tempo, ir colocando ali questões que vão surgindo, perguntas e explicando essas questões. Então, você pode usar esses 3 tipos de falas que nós aprendemos durante as suas apresentações orais. E, claro, eu deixo como sugestão usar aquela com auxílio de material escrito, que ela facilita a organização do pensamento, tá? E vocês conheceram aqui esses 3 tipos de fala para apresentações orais. Continuando. Dicas para uma boa exposição oral. Planeje o que você vai dizer. Escreva um pequeno roteiro com introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso serve para os 3 tipos de fala que nós vimos ali. Treine o tempo de fala. Pratique para não ultrapassar o limite. Então imagina que você tem aí 15 minutos para apresentar o seu trabalho. A gente pensa que 15 minutos é muito tempo, mas quando nós começamos a falar, 15 minutos passa assim, não é? Então, planeje o seu tempo de fala para que ele fique dentro dos 15 minutos, focando em falar aquilo que é mais importante, que é essencial, que não pode faltar para que as pessoas entendam o assunto sobre o qual você está falando, não é? Depois, fale com clareza e pausas naturais, sem pressa. Mantenha contato visual com o público. Use gestos e expressões faciais para tornar a fala mais envolvente. Evite ler o tempo todo. Use fichas com palavras-chave ao invés de ler o texto completo. Adapte sua fala ao público. Use uma linguagem simples e objetiva. Então, ter clareza, a pessoa não ficar inventando termos ou ficar indo e voltando muitas vezes, né? E parece que a pessoa não sai do lugar. Então, ter clareza e objetividade na sua fala. Não ficar se repetindo nas mesmas falas, né? E falar aquilo que é essencial de forma clara. Usar uma linguagem mais objetiva e também uma linguagem acessível para quem está te ouvindo. E aí nós temos a questão da linguagem formal e informal, que nós temos aula no nosso canal falando sobre isso. Nas apresentações escolares, nós usamos a linguagem formal, né? A norma culta. No entanto, você não precisa também usar termos que as pessoas não vão entender ou se preocupar em falar palavras muito difíceis. Use termos e palavras que as pessoas compreenderão, né? Dentro do texto, dentro do contexto que você está trabalhando ali, claro. Outra coisa que ele fala, né? Usar gestos. Então, os gestos, eu uso muito gestos, né? Nós, professores, temos muito isso. Usar gestos, movimentos, o tom da fala, tudo isso vai auxiliar na sua apresentação oral. Falar alto demais, nem falar baixo demais. Se você falar muito baixinho, as pessoas não vão entender o que você está dizendo, né? E gestos, porque eles ajudam as pessoas a compreender melhor, eles observam seu envolvimento com o tema, né? Então, os gestos ajudam também.
Então, sempre que vocês forem fazer apresentações orais, lembrem-se dessas dicas. Nós temos outras aulas com mais dicas de apresentação oral no nosso canal. E eu te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!